Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa noite a todos, apesar do dia. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade bendita que temos de chegarmos à sua casa, de ocuparmos no nosso tempo de forma útil, juntos, estudando um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. A escritora inglesa Taylor Caldwell, nascida em Manchester, que transferiu-se para os Estados Unidos ainda na sua infância e lá viveu até o ano de 1985, quando desencarnou aos 85 anos de idade. Taylor Caldwell declara que foram necessários 46 anos de pesquisa para que ela escrevesse um dos seus livros, intitulado Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas. Taylor Caldwell nos conta que Lucas, ou Lucano, era filho de ex-escravos libertos, Enéas e Íris, seu pai e a sua mãe. Enéas e Íris tinham como senhor um romano de posses chamado Prisco, que tinha um filho chamado Diodoro Cirino, casado com Aurélia, e tinham uma filha que chamava-se Rúbria. E Lucano morava na mesma propriedade com seus pais, a mesma propriedade de Prisco, em residências separadas, mas dentro da mesma propriedade, uma vez que agora Enéas, liberto, servia remuneradamente aquela família como contador. E Lucano e Rúbria tinham mais ou menos a mesma idade, cresceram juntos, brincavam juntos, estudavam juntos, e ali foi descoberto um amor de almas, um amor entre Rúbria e Lucano. A certa altura da vida, descobriu-se que Rúbria tinha uma doença incurável, chamada a doença branca, que chamaríamos hoje de leucemia. O médico da família, Kepta, vivia preparando as suas beberagens para tirar Rúbria das suas crises. Mas, na adolescência, uma dessas crises levou Rúbria a desencarnar. Kepta não conseguiu livrá-la da morte. E Lucano, que a amava, revoltou-se contra Deus, porque ele pensava: como pode Deus levar uma pessoa tão boa, uma pessoa que só faz o bem? Que Deus é esse? Indagava Lucano. Revoltou-se, brigou com Deus e decidiu que ele iria se vingar de Deus, e afirmou: eu não vou mais deixar Deus matar as pessoas, vou cuidar da saúde das pessoas, para que Deus não mais as mate. Diodoro Cirino era como um pai adotivo para Lucano, um segundo pai para Lucano. Diodoro tinha posses, como seu pai Prisco, e mandou Lucano para Alexandria estudar medicina. Lucano formou-se médico, mas ele começou a perceber algo que ele não entendia bem. Se alguém tinha febre e ele se aproximava da pessoa com desejo de curá-la, colocava as suas mãos sobre a pessoa, a febre passava. Se alguém tinha uma dor e ele posicionasse a sua mão na dor, a dor passava. E Lucano foi então associando este dom, que ele não sabia explicar de onde veio, com seu conhecimento científico através do estudo da medicina. Lucano teve notícias de que o Messias havia encarnado, mas ele não podia se aproximar do Messias, por mais que se sentisse atraído, porque o Messias estava ligado a Deus e ele estava brigando com Deus.
E assim Lucano passou a viajar de porto em porto, procurando as pessoas doentes, especialmente as mais necessitadas, as mais pobres. Procurava os escravos das galés, que ao terem uma doença, normalmente eram levados à morte. E lá estava Lucano para salvá-los, se vingando de Deus em todas as possibilidades que ele tinha. Lucano começou a ouvir as histórias de Jesus. Começou a encontrar pessoas que haviam encontrado com Jesus. E aquilo cada vez mais o atraía. Mas ele raciocinava: eu não posso me aproximar dele, porque ele é o enviado de Deus e eu estou me vingando de Deus. E Lucano continuava fugindo de Jesus. Lucano, certa feita, foi à casa de um judeu rico, chamava-se Eliezer. Eliezer estava morrendo de tristeza, porque o seu filho Arié, de 3 anos, havia sido sequestrado, e ele não se conformava. Lucano foi até a casa de Eliezer para tentar salvá-lo. E Eliezer, quando vê, diz para ele: você encontrará o meu filho. E Lucano diz: mas como eu vou encontrar? Ele tem 3 anos, eu não o conheço. E Eliezer mostra a sua mão esquerda e diz: veja o meu dedo mínimo. O dedo era virado para dentro. E ele disse: o meu filho tem o mesmo defeito que eu tenho na mão esquerda. Você um dia o encontrará. E Lucano continua viajando de porto em porto, se vingando de Deus, curando as pessoas. Não queria constituir família, fugia da sua família. Uma vez ou outra ia visitá-los rapidamente, porque ele dizia: eu não posso amar a minha família, porque senão Deus leva alguém da minha família. Ele não queria amar como se isso fosse possível controlar. Ele evitava o amor, porque o amor o ligava às pessoas, e Deus poderia levar as pessoas. 20 anos após o encontro com o judeu rico Eliezer, Lucano, estando em um porto curando as pessoas, vê um escravo grego. Olha para a sua mão esquerda, identifica o mesmo defeito. Era Arié que ele finalmente encontrou. Procura o seu dono, vai até ele, oferece um grande dinheiro, compra Arié e diz para ele: nós vamos para Jerusalém, porque lá você assumirá a fortuna que o seu pai lhe deixou, e eu vou à procura da história de Jesus. Vou à procura de Maria, de Paulo e dos apóstolos, uma vez que Jesus já havia sido crucificado a esta altura. E assim Lucano partiu com Arié em um navio para Jerusalém. Numa certa noite aconteceu um grande temporal e todos os navios foram obrigados a parar em um certo porto. Muitos navios estavam ancorados naquele porto e precisava se esperar agora a tempestade passar. E Lucano e Arié ficaram andando no navio, para lá e para cá, conversando, para que o tempo passasse. E então Lucano depara-se com um navio bem ao lado do que ele estava, e mostra para Arié: veja que navio lindo, deve ser de alguém muito rico, porque o navio é belo, é feito do melhor material possível. E ele, quando se aproxima um pouco mais, percebe que o comandante daquele navio estava ansioso, andando de um lado para outro, com fisionomia preocupada. Lucano percebe que alguma coisa estava acontecendo a bordo. Aproxima-se do navio e grita em grego: Senhor, eu sou médico, há algum problema a bordo? O homem balança a cabeça, como se nada tivesse entendido. E Lucano então agora repete em aramaico: Senhor, eu sou médico, há algum problema a bordo? E o homem balança a cabeça, sorri e diz: sim, sim, temos um problema a bordo, é o meu senhor. Ele está doente, parece que vai morrer. E o nosso médico, na noite do temporal, bateu com a cabeça e morreu. E Lucano pergunta: mas o que doença o seu amo tem? Ele responde: não sei. Há 2 meses pediu-me para ir para o mar. Está triste, só chora, contorce as mãos, olhos fechados, deitado o tempo todo, não quer mais saber do pai e da mãe, não quer mais saber da esposa nem dos filhos.
diz que quer esquecer alguma coisa, mas nós não sabemos o que ele quer esquecer. E Lucano então pede permissão para adentrar ao navio. Adentra o navio. E pergunta, mas como é o nome do seu senhor? E o comandante responde, chama-se Hillel ben Aham, da família mais rica de toda a Judéia, amigo de Pôncio Pilatos, do rei Herodes Antipas. Lucano então admira-se ainda mais com a beleza do navio. As cobertas eram de teca, as paredes de ébano, incrustadas com desenho artístico de flores, de folhas, em pérola, em ouro, em prata. Pede permissão para adentrar ao quarto do senhor Hillel. E quando ele adentra, fica mais admirado ainda. Cortinas de seda bordadas em prata, uma cama muito bem presa ao chão, e sob cobertas ricas, um jovem de aproximadamente 29 anos, olhos fechados, coberto. Lucano se aproximou e disse para ele, senhor Hillel, eu sou médico, vim aqui para ajudá-lo. E o homem não se mexe, nada responde. Lucano toma da sua mão gelada, toma do seu pulso, pulsação baixa, ouve a sua respiração, quase não respirava. Percebe que lágrimas filtravam sob as pálpebras. E ele novamente o incentiva, Senhor, eu estou aqui para ajudá-lo. E depois de muito incentivo, aquele homem, sem abrir os olhos, apenas gemendo palavras, murmurando palavras, diz, agora é tarde. Ele me chamou e eu voltei-lhe as costas, embora o que me pedisse fosse muito árduo. Quando me arrependi e lá voltei, os romanos já o haviam crucificado. Já era tarde. Lucano se interessa por aquela história e pergunta-lhe, mas quando foi que isso aconteceu? E ele responde, foi na Páscoa, quando a terra escureceu. Lucano prepara um estimulante, dá para aquele homem e diz, nós estamos aqui exatamente em busca desta história, conte-nos. E ele fala, vocês o procuram? Não adianta, ele morreu. Eu vi de longe no local dos crânios as 3 cruzes. E os homens que lá estavam me disseram que um daqueles era o Jesus de Nazaré. A partir daquele dia, a vida perdeu sentido para mim. Pedi para ir para o mar, porque não quero mais viver. Quando me arrependi, já era tarde. Lucano o consola e diz, mas aqueles que o seguem dizem que ele voltará. E o Hillel diz, impossível. Ele era um homem e ele morreu e eu o traí. E Lucano o consola, mas quem de nós não o tem traído? Tudo que ele espera é o nosso arrependimento. Hillel em lágrimas diz, você acha que eu tenho salvação? Você acha que ele me perdoará? E Lucano responde, claro que sim. O que mais ele quer é um coração arrependido. Dá um pouco mais de estimulante para Hillel. E diz, mas conte-me a sua história. Preciso conhecer a sua história. Hillel então diz, aproximadamente 1 ano atrás, eu estava na casa de Herodes, nas terras de Cesareia, no palácio de Herodes, nas terras de Cesareia. E aproximava-se o dia da expiação, mandei a minha família para Jerusalém. E alguns dias depois tomei da minha biga e parti numa tarde para Jerusalém. Era uma tarde de muito calor. Eu já tinha ouvido falar no Galileu, no Rabi Galileu, mas eu não dei muita importância, confesso, porque os judeus criam profetas como os gafanhotos criam filhotes, um a mais, um a menos, não faria diferença, apesar deles dizerem que aquele era o Messias. E naquela tarde eu fui para Jerusalém. A meio do caminho, senti a minha biga parar e perguntei para os meus empregados, por que paramos? E um deles veio e me falou, Senhor, olhe lá à beira do caminho. E vi homens sentados em pedras sobre a terra,
crianças andrajosas que rodavam, circulavam, brincando ao seu redor. E o meu empregado me disse: aquele lá é o Galileu de que tanto falo. Olhei para ele, impressionei-me com a sua eloquência. Ele contava uma parábola, dizia que um publicano e um fariseu foram ao templo orar, e que a oração do publicano foi mais valiosa que a do fariseu. Aquilo me emocionou, porque eu não gosto de fariseu, disse ele. E logo em seguida as crianças vieram correndo na sua direção, e aqueles que o seguiam tentaram impedi-las. E ele disse com uma voz muito doce: deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para eles. As crianças chegaram até ele, o abraçaram, o beijaram, e ele retribuía. Eles sorriam, ele retribuía o abraço, retribuía o sorriso. E elas ficaram agarradas no seu pescoço. E aquilo me emocionou, porque eu adoro crianças. Resolvi descer da minha bica. Desci. E quando eu desci, ele parou de fazer tudo o que ele fazia, que ele estava fazendo. Olhou para mim e apenas sorria, como se eu fosse um amigo esperado. E eu resolvi me encaminhar para ele. Fui me encaminhando e ele apenas me olhava, nada dizia, apenas sorria. E eu fui chegando perto dele. Cheguei à sua frente e ele continuava sorrindo e sem nada dizer. Coloquei as minhas mãos sobre o seu ombro e ele continuou a sorrir. E eu encorajei-me e lhe perguntei: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E ele me respondeu: porque me chamas de bom? Pois bom somente Deus que está no céu. Cumpra os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honrará o teu pai e a tua mãe, não dará falso testemunho. E eu respondi para ele: mas Senhor, desde a minha mocidade faço tudo isso. E ele silenciou, olhou para o horizonte, parecia que tinha me dispensado, que não mais ia se dirigir a mim. Olhava em um tom meditativo. E muito tempo depois, quando eu já estava desistindo, achando que ele já havia me dispensado, ele voltou novamente o seu olhar para mim e me disse numa voz muito suave, muito doce: vá, venda tudo que você tem, pois és rico, e dê para os pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Ilha levantou-se dos travesseiros, olhos arregalados para Lucano, e disse: médico, você vê o que ele me pediu? Eu, Ilha Ben-Aham, não ter nenhuma casa para morar, doar todos os meus bens e segui-lo. E Lucano o consola e diz: mas ele pede aquilo que mais nós amamos para testar-nos. Ele lhe pediu dinheiro, porque você valorizava muito dinheiro. E ele diz: eu entendi, agora eu sei. Por isso eu me arrependi e lá voltei, mas já foi tarde. Lucano então diz para ele: ele pede para depois dar, ele cega para depois dar a luz. Quando ele viu o meu desapontamento, disse Irílio, ele voltou-se novamente para mim e disse com uma voz muito baixa, que somente eu pude ouvir: vem, segue-me. E eu disse para ele: isto é uma loucura. Eu sou Ilha Ben-Aham, não posso ficar sem ter pelo menos uma casa para morar. E ele então voltou-se para os circunstantes e disse para eles: é por isso que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Em verdade, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Lucano continuou a consolá-lo. Tomou as mãos de Ilha e disse para ele: ele está na nossa vida, está na sua vida, está na minha vida. Vamos para Jerusalém, porque eu sei que ele não morreu, ele vive e nós o encontraremos. Ele levanta-se da cama,
animado, sorrindo, abraça Lucano e diz para ele: eu estava morto e você me fez voltar a viver. Essa é a passagem que trazemos para a nossa reflexão na noite de hoje. Trazida por Taylor Caldwell, não é um livro espírita, mas é um livro de pesquisa, onde ela traz com riquezas de detalhes. Trouxemos aqui um mínimo daquilo que a nossa memória pôde fixar, mas na obra veremos esse encontro e muitos outros, com muitos detalhes ricos. Mas o fato que vem para a nossa reflexão é que Jesus, ao se encontrar com este moço rico, pede para que ele vendesse tudo o que ele tinha para segui-lo. O que isso significa para nós hoje? Será que para nós seguirmos Jesus, nós precisamos vender todos os nossos bens materiais para segui-lo? O que Jesus quis dizer para Ilha? O que isso representa para nós? Ilha arrependeu-se. Se vocês tiverem percebido o tempo, o encontro com Jesus deu-se há 1 ano atrás da narrativa, e há 2 meses ele estava no mar. Portanto, ele ficou 10 meses pensando, até que ele concluiu: eu vou segui-lo. Mas quando chegou lá, Jesus já havia sido crucificado. Daí veio a culpa, o arrependimento, a tristeza, a depressão profunda. Tudo isso vem para a nossa reflexão na noite de hoje. A riqueza é algo que é construído com a inteligência do homem. Como é que as riquezas são construídas? Ora, o homem que foi criado por Deus sem roupa, sem lar, mas inteligente, ele passa a usar a sua inteligência para suprir as suas necessidades primárias. Ele precisava comer, ele precisava se vestir, ele precisava se abrigar, e através da sua inteligência ele vai então atendendo às suas necessidades primárias. Com o passar dos tempos, as necessidades foram aumentando. O homem, com a sua inteligência, foi percebendo a possibilidade de fazer outras coisas. A moeda foi inventada, as trocas primeiro, depois a moeda, enfim, aquelas pessoas que usavam bem a inteligência passaram a ficar mais ricas. E é com a riqueza que se constroem estradas, é com a riqueza que se financiam pesquisas científicas para trazer remédio, para curar, vacinas. A riqueza traz um monte de coisas boas, e não há como nós vivermos sem a riqueza, porque a riqueza gera progresso. Então a riqueza é algo bom, podemos assim dizer. Mas por outro lado, a riqueza faz com que irmãos se tornem inimigos disputando uma herança. A riqueza faz com que ex-cônjuges se tornem inimigos disputando bens materiais. A riqueza faz com que pessoas roubem. A riqueza faz com que pessoas se corrompam para ficarem ricas. Ora, então a riqueza não é um mal. O mal está no uso que o homem faz da riqueza. Mas será que para a gente seguir Jesus a gente precisa se desfazer dos bens materiais? A última vez que aqui estivemos, falamos de um outro encontro, do encontro de Jesus com Zaqueu. Engraçado, Jesus não pediu a Zaqueu para vender seus bens. Por que ele pediu ao homem rico e não pediu a Zaqueu? Porque Zaqueu era desapegado e o homem rico não. Esse é o ponto que a gente precisa perceber. Não há nenhum mal no homem ter uma riqueza, desde que ela seja
conquistada legitimamente, como está no Evangelho. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulte mal para ninguém, prejuízo para ninguém. Então, se temos uma habilidade, trabalhamos e ganhamos um bom salário, somos milionários, não há problema nenhum até aí. O problema está em o que nós fazemos com essa riqueza. A riqueza, ela vem para gerar progresso. Deus dá a riqueza para uns, para que esta riqueza acumulada gere progresso. E experimenta-nos na prova da riqueza e na prova da pobreza. Vejam como Deus faz tudo para que a gente seja feliz. Ele nos dá experimentações para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades, que essa é a finalidade da vida, desenvolver as nossas potencialidades. Ora, da mesma forma que ora nós encarnamos no sexo masculino e ora no feminino para desenvolvermos as nossas potencialidades, ora nós encarnamos na riqueza, ora nós encarnamos na pobreza. Aquele que hoje é pobre, certamente já foi rico e poderá ser novamente. Aquele que hoje é rico, pode ter sido pobre e será novamente. Quando o homem começa a entender isso, ele começa a aprender a usar a riqueza, sabendo que nada lhe pertence, nada nos pertence. Nós vamos voltar para o mundo espiritual, não sabemos quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a meia hora, e nada nós vamos levar. Mas Jesus, quando ele aconselha o moço rico, ele aconselha falando de uma forma simbólica, de uma forma profunda para 2000 anos depois. A gente está aqui pensando nisso. Ele está dizendo para o moço rico que ele precisa dar mais valor às coisas espirituais, que ele não pode se apegar à riqueza desta forma. Como é que nós devemos nos comportar, então? Se estamos na pobreza, ou na prova da pobreza, os benfeitores espirituais vêm dizer que a pobreza vem provar a nossa resignação, a nossa fé em Deus. Então, primeiro, nós precisamos cuidar bem do pouco que temos. Cuidar bem. E ainda na pobreza, sermos generosos, sermos caridosos, sermos desapegados. Porque às vezes o apego está na própria prova da pobreza. Que temos um chinelo velho e não conseguimos nos desapegar daquele chinelo velho. Então o apego não é privilégio dos ricos, é privilégio dos orgulhosos, dos invejosos. Então na pobreza, além da gente cuidar bem daquele pouquinho que a gente tem, a gente deve ser generoso. Haja vista a passagem da viúva, do óbolo da viúva, que doou aquela moedinha que não valia nada. E Jesus falou: esta mulher doou mais que todos os outros juntos, porque tirou do seu necessário. Na riqueza, o comportamento do homem deve ser de maneira que ele entenda que ele não é dono de nada, de maneira que ele entenda que ele tem uma responsabilidade, que é fazer com que esta riqueza gere progresso, gere emprego. E existem boas pessoas ricas, existem pessoas que conseguem se sair bem na prova da riqueza, gerando emprego, sustentando muitas famílias através das suas empresas. É preciso que na prova da riqueza a gente não se deixe dominar pela ociosidade, ou pelo contrário, a gente esteja alerta para que precisamos estudar mais, precisamos fazer mais, porque as facilidades vão se apresentar. Não preciso trabalhar, por que eu vou trabalhar se eu já sou rico? Aí está o grande problema da riqueza, em se sentir superior. Nem na prova da pobreza devemos nos sentir inferiores, e nem na prova da riqueza nos sentimos superiores. Mas o que Jesus de fato quer destacar para o moço rico não é a riqueza dos bens materiais.
E essa é a lição principal para a gente. O que nós precisamos mais entender é que precisamos nos desvencilhar das nossas riquezas, que são as nossas fraquezas. Somos ricos ainda de orgulho, de vaidade, de sensualidade, de cupidez. São nesses pontos que nós precisamos vender as nossas riquezas e doarmos para os pobres, que são aqueles que ainda se comprazem nessas coisas. Aí está o simbolismo do ensino de Jesus. Jesus, ele tenta nos falar que o mais importante é nós satisfazermos as nossas necessidades espirituais. Porque assim é o homem. Nós, na vida, na nossa vida, o que a gente primeiro pensa são nas necessidades materiais. E isso tem a sua razão de ser. Eu preciso estudar, eu preciso ter um emprego, eu quero constituir uma família, eu preciso ter um lugar para morar, eu preciso sustentar os meus filhos, eu preciso me vestir, eu preciso passear, me divertir. Tudo isso é lícito. Só que o homem, conforme ele vai amadurecendo, se ele não se der conta, ele vai passar a vida inteira satisfazendo as necessidades materiais. Eu quero agora um carro mais novo, eu quero agora outro apartamento, eu quero uma casa de campo, eu quero 2 apartamentos, eu quero 5 apartamentos, eu quero... E por aí vai, não tem fim. Aí está o problema. O homem precisa despertar para as suas necessidades espirituais. E às vezes, Deus nos dá uma mãozinha para a gente despertar. O que ele faz? Nos manda as dores. Aí a gente desperta rapidinho. Porque se não tiver dor, a gente vai ficar no gozo a vida inteira. Então ele nos manda uma situação difícil no casamento, ele nos manda um filho rebelde, ele nos manda uma necessidade, um desemprego, uma doença. E essas coisas vão fazer a gente cair em si e verificar de fato o que eu preciso. Ele nos manda perturbações diversas, os nossos conflitos. E aí batemos na porta da casa espírita, graças a Deus, para buscar as necessidades espirituais. Alguns chegamos aqui porque não estamos entendendo a dor que bateu na nossa porta. E aí vem uma alma boa e fala: não, vá nesse lugar aqui que você vai entender. E aí chegamos aqui. Outras vezes, a mediunidade nos destrambelha. Passamos a ver espírito, ouvir espíritos. Estamos ficando loucos? Não. Vá nesse lugar aqui que você vai entender. Então, são as nossas necessidades espirituais batendo a porta. Algumas vezes, nós temos um bom casamento, uma boa conta bancária, um bom trabalho, bons filhos, mas eu tenho um vazio dentro de mim que eu não sei explicar o que é. Eu tenho tudo, mas não sou feliz. O que está me faltando? Aí o homem começa a descobrir que falta-lhe atender às suas necessidades espirituais. E ele chega à casa espírita para entender quem ele é, o que ele está fazendo aqui, o motivo da nossa existência. Então Deus faz tudo. O mundo conspira para que a gente seja feliz, para que a gente encontre o caminho da luz, para que a gente encontre com os objetivos que nós aqui viemos buscar. Os ensinos de Jesus são ricos a esse respeito. Porque nós insistimos em nos preocupar excessivamente com as coisas materiais. E esta é a principal lição que precisamos levar daqui, todos nós. A nossa preocupação excessiva com as coisas materiais. Perdemos a fé em Deus. Jesus, naquele belo sermão que ficou conhecido como o Sermão da Montanha,
ele vem nos falar dessas questões, sempre com sentido muito profundo, sempre como pedagogo divino, utilizando-se dos recursos pedagógicos de que dispunha. E ele, do alto do monte, ele começa a falar sobre isso, utilizando-se de toda a paisagem, de tudo que circundava as pessoas. Imaginemos a cena, ele no alto do monte, as pessoas amontoadas, bebendo os seus ensinos. E ele orienta os homens: não ajunteis tesouros na terra, porque as traças, os vermes corroem, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Olha como ele nos leva a pensar, a raciocinar. Ajunteis tesouros no céu, porque esses ladrões não podem roubar, a ferrugem não pode corroer. Por que vocês, pergunta Jesus, se preocupam tanto com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Levando-nos a pensar, olha, aquele que deu a vida não vai dar o alimento? Aquele que deu o corpo não vai dar a veste para esse corpo? Por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Deus conhece as suas necessidades. É Jesus nos convencendo, nos trazendo argumentos lógicos. E ele aí aponta para o recurso pedagógico que ele tinha. Observe os pássaros no céu. Não semeiam, não ceifam, não juntam em celeiros, mas o Pai as alimenta. Não são vocês mais do que as aves? Pergunta Jesus, para nos fazer pensar. Observem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Em verdade vos digo que nem o rei Salomão se veste tão belamente como eles. Ora, se Deus provê a roupa para o lírio do campo, que amanhã será jogado na fornalha, não haverá também de cuidar de vocês? Não se preocupem, não se preocupem. Busquem primeiramente o reino dos céus, e tudo mais lhes será acrescentado. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Jesus está nos dizendo que a gente deve sim se preocupar ou trabalhar para as nossas necessidades materiais, mas não colocando-as como em plano principal, entendendo que elas são necessárias, mas elas não são a razão da nossa vida. Que primeiramente nós devemos buscar o reino dos céus. O que é buscar o reino dos céus? É nos transformarmos em pessoas boas, é compreendermos o próximo que caminha conosco, é olharmos para a dor do próximo. Se nós estivermos pensando no bem, agindo no bem, vibrando no bem, nós estamos buscando o reino dos céus, e tudo mais na nossa vida vai se encaixar. Às vezes a gente está com uma crise, um desemprego, por exemplo. Atualmente passamos por uma grande crise de desemprego no nosso país, mas a gente tem uma energia tão negativa, tão pessimista, que isto se torna mais um entrave para nós conseguirmos sair desta crise. Nós nos entregamos, nós perdemos a confiança em Deus. O que é ter fé? Nós temos fé, e a gente pensar, ter fé é a gente acreditar em Deus, é a gente acreditar na reencarnação, e por aí vai. Mas nós podemos resumir ter fé de uma maneira muito simples. Ter fé é nós, diante de uma dificuldade, fazermos o que podemos fazer e depois entregarmos na mão de Deus. Isso é ter fé. Simples assim. Se eu tenho uma doença, eu vou procurar os médicos que os meus recursos permitem.
Eu vou procurar o tratamento espiritual que eu conheço. O que mais que eu posso fazer? Vou fazer os exames, vou fazer tudo que eu puder, vou me alimentar bem, vou fazer exercício, fazer tudo que o médico me mandar. O que mais que eu posso fazer? Nada. Então, entregue na mão de Deus. Ele sabe o que vai fazer conosco. Todos nós vamos desencarnar um momento. Se ele achar que deve ser agora, será agora. Se ele achar que eu devo viver mais 10, mais 20, mais 50, viverei. Entregar-se a Deus. Diante de uma dificuldade num relacionamento, ou uma dificuldade na criação de um filho, vamos buscar os recursos, mas vamos nos entregar a Deus, sem perder a confiança, que Ele está nos dando o que nós precisamos. Aí está o grande entendimento que nós precisamos ter. A gente precisa entender que aquela dor ela é necessária para modificar o nosso caminho. Aquele filho rebelde foi alguém que eu prejudiquei no passado, e agora ele voltou para eu aproveitar esta oportunidade. É uma coisa boa que Deus me deu. Quando a gente coloca essa lente otimista, o problema vai se tornar menor, nós vamos passar por ele com mais tranquilidade. Todos os nossos problemas, eles derivam das nossas ações. Eles procedem de uma causa justa, embora nós não nos lembremos aonde está essa nascente. E nem precisamos lembrar, porque eu me entrego a Deus. Eu não preciso saber, porque eu sei que Deus é Pai, é justo, é bondoso, Ele quer o meu melhor. Ele está me dando todas as situações para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu aproveite a minha encarnação. Os benfeitores espirituais nos dão a todo momento orientações, receitas para como nós devemos viver. E nós não atentamos. Eles vão esmiuçando aquilo que Jesus fala. Quando Jesus fala, buscai primeiramente o reino dos céus, isso para a gente fica muito vago. Eles começam a explicar, a detalhar, a mostrar ponto a ponto. Se nós formos, por exemplo, a esta magnífica obra que se chama Paulo Estevão, onde nós vamos ver a transformação de Paulo, nós vamos ver que em determinado momento, depois que Paulo viu Jesus na estrada de Damasco, e que ele se transforma, e que ele vai para o deserto, e ele começa a tentar se reerguer, e ele começa a ter tanta dificuldade na vida, os seus amigos o negam, o seu pai o nega, tudo, e ele está se entregando, ele está numa crise de depressão, de tristeza profunda, depois de tudo que aconteceu, ele ser o causador da morte de Estevão, ele ter perdido o seu casamento com a sua amada Abigail. Então aquilo tudo na mente dele estava botando ele para baixo, no chão, abaixo do chão. É quando os recursos do céu chegam e ele, num arrebatamento, ele tem um encontro espiritual com Estevão e com Abigail, e ela dá para ele uma receita que é para a gente, para a nossa vida, para o nosso hoje. Ela diz 4 palavrinhas para ele, 4 só. Mas com essas 4 palavrinhas, nós vamos ser felizes. Porque ele começa a questionar: como é que eu faço para entender o que Jesus quer de mim, se eu estou passando por essas situações todas? E ela responde: ama. Só essa foi a resposta dele. Às vezes a gente está diante de uma confusão e a gente não consegue entender o que Deus quer nessa confusão da gente, o que o Cristo quer de nós. Nós só vamos entender a hora que nós amarmos. E a gente pensa: mas como que amar? Eu não consigo amar essa pessoa que está comigo, que está me causando esses problemas todos. Quando ela fala ama, ela não está dizendo para a gente amar todas as pessoas da mesma forma que a gente ama um filho, ama uma mãe, um pai, um marido, uma esposa.
Amar no sentido de nós entendermos a situação, de nós não reagirmos, de nós não retribuirmos, de nós conseguirmos segurar, de nós sermos pacientes, tolerantes. Às vezes a gente está vivendo com alguém ao nosso lado a vida inteira e a gente só reclama daquela pessoa, porque a gente não ama. E o amar não vai ser abraçar e beijar, não. O amar vai ser compreender, entender as dificuldades, quais são os recursos que essa pessoa teve. Cada um está num nível evolutivo, cada um faz o seu melhor. Alguém, quando comete um crime, está achando que aquele crime é o certo, é aquele momento. Então amar é compreender isso, que ali está um filho de Deus que momentaneamente está errando, mas que se recuperará um dia, como todos nós. Então ela diz: ama. E ele ainda pergunta: mas como eu posso ter certeza de que eu estou cooperando com Jesus? E ela responde: trabalha. O que é trabalho? Toda ocupação útil, é o que está lá no Livro dos Espíritos. Então trabalhemos, vamos procurar observar quais são as oportunidades que a vida nos dá no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas que Deus nos coloca na vida, sob o mesmo teto, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Observemos, estejamos atentos, vigilantes a toda a oportunidade de trabalhar para que Jesus trabalhe com as nossas mãos. É isso que ela fala: trabalhe. E ele ainda pergunta: mas como reagir diante da tristeza, daquele momento em que a gente se abate, em que está dando tudo errado? O que eu faço quando está dando tudo errado na minha vida? E ela responde: espera. Espera, porque Deus quer o nosso bem. Ama, trabalha, porque não é só esperar, não. Só esperar não vai dar certo. Ama, trabalha, espera. Tenha paciência. O momento em que a dor tiver que passar, ela vai passar, mas só Deus sabe quando é esse momento. Tenha paciência, espera, tenha esperança. É isso que Abigail está dizendo para Saulo, que serve para nós: espera. Então às vezes nós estamos diante de uma situação e a gente vem na casa espírita pedir socorro e a gente quer que no dia seguinte tudo esteja resolvido. Não vai estar. Pode até estar, mas na maioria das vezes não está. Não é assim. Não é. Os benfeitores sabem que a dor, ela tem um papel na nossa vida. E é preciso que a gente passe por aquela situação o tempo necessário para poder a dor cumprir o seu papel. Depois que ela cumpre, acabou. Nenhuma dor vai ficar para sempre. Jesus diz: pedi e obtereis. A gente quer pedir agora e obter daqui a 2 minutos. E a gente quer pedir e obter aquilo que a gente pediu. Ele não prometeu isso para a gente. Pedi e obtereis. Todo o nosso pedido tem uma resposta, mas nós não recebemos aquilo que nós queremos. Nós recebemos aquilo que nós precisamos. Aí está a grande diferença. Por quê? Porque o Pai me ama. Se um filho te pede uma coisa, você só vai dar se aquela coisa for boa. Se o filho pede para ele atravessar a estrada, você não vai deixar. Você vai dar para ele uma outra coisa. Não, vamos fazer uma estrada aqui no chão, pega o seu carrinho e vamos brincar. Você vai atender aquele pedido de um outro jeito, que não faça mal para ele. Então às vezes a gente quer pedir que tire da nossa vida o problema que é a nossa solução. Então ele não vai dar, porque ele nos ama. E ele ainda, por último, pergunta para Abigail o que ele deve fazer diante das incompreensões, da indiferença dos amigos. Quantas vezes os amigos viram as costas, não entendem o que a gente está fazendo? O que eu faço, Abigail? E ela diz: perdoa.
perdoa, compreenda. Então veja a receita de vida que nós vamos levar hoje daqui, para a gente usar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, em qualquer lugar que a gente esteja. Ama, trabalha, espera, perdoa. Com essa receita nós seremos felizes. O que é ser feliz? Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que seria a felicidade possível de nós almejarmos na Terra agora? Porque, como a gente sabe, a felicidade não é deste mundo, é o que a gente já vê lá do Velho Testamento. Mas ele pergunta: o que o homem pode almejar de felicidade no dia de hoje? O que é ser feliz no dia de hoje? Todos nós queremos ser felizes. Certamente, se perguntarmos aqui quem quer ser feliz, todos nós vamos responder que sim. E está lá no Livro dos Espíritos o que é ser feliz no dia de hoje. Eles respondem assim: no que se refere à vida material, é a posse do necessário. No que se refere à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha a receita de felicidade. Materialmente nós precisamos do necessário. Mas o que é o nosso necessário? Somente nós podemos dizer. Somente nós. Imaginemos o que seria o necessário para Francisco Cândido Xavier, funcionário público aposentado, que ganha muito, funcionário público aposentado, como a gente sabe, e vivia tirando do seu bolso dinheiro para dar para as pessoas. Isso é para a gente avaliar o nosso necessário. O homem precisa do necessário para ser feliz, dizem os Espíritos. Mas até onde é o nosso necessário, só nós podemos dizer. O Chico dizia: até o pão com manteiga nós vamos bem. Daí para frente a gente começa a errar. A gente começa a extrapolar no nosso necessário. Mas isso não tem regra. É cada um com a sua consciência que vai perceber se está no seu necessário ou não. E moralmente nós precisamos ter consciência tranquila e fé no futuro. Como é que eu posso ter consciência tranquila? Simples. Fazendo o bem, pensando no bem. Acabou. Se eu passo as 24 horas do meu dia apenas fazendo o bem, apenas pensando no bem, apenas desejando o bem, eu vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo. Vou ter consciência tranquila. Então, se a gente se debate com as pessoas durante o dia, nós não vamos ter tranquilidade nunca. É preciso renúncia. O que Jesus diz para o moço rico é renúncia, renuncie. A gente precisa renunciar, às vezes, às nossas opiniões, porque aquela opinião não é tão importante assim para a gente, mas a gente leva ela a ferro e fogo. Isso nos faz infelizes. Então renuncie. É claro que tem um limite da sua dignidade, mas a gente tem um pavio muito curto, a gente não cede nada. A gente quer tudo de acordo com como a gente quer, como eu sei fazer, como eu gosto de fazer. Vamos nos flexibilizar para a gente ter consciência tranquila. E a fé no futuro, ora, é se entregar a Deus. Entregue-se a Deus. Eu sei que eu sou um filho de Deus e que a única fatalidade que eu tenho na minha vida é ser feliz. Então eu me entrego a Ele. Se Ele quer me dar a dor, eu vou passar pela dor. O que Ele quiser me dar, tá bom para mim. Entregar-se a Deus, ter fé no futuro, é o que Ele quiser me dar, tá bom para mim. Mas eu preciso agir bem. Porque tudo que eu tenho vem da lei de causa e efeito. Se eu trabalho no bem, se eu ajo no bem, Ele só vai me dar coisa boa. Se Ele está me dando alguma coisa ruim, é porque lá atrás eu fiz alguma coisa que não estava boa. Então, ter consciência tranquila e fé no futuro.
fazermos o bem, observarmos que caridade nós podemos fazer. Agora que se aproxima, mais uma vez, aquela data que convencionamos ser o aniversário de Jesus, que caridade nós podemos fazer? Será que nós estamos olhando para o próximo? Olhando para a sua dor? Fazendo o bem da forma certa? Um poeta mineiro, Djalma Andrade, nascido em Congonhas, compôs um soneto que nós vamos utilizar para concluirmos as nossas reflexões. O soneto se chama Ato de Caridade. Ele vem nos dizer que eu faça o bem, e de tal modo o faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom sem parecer que o sou, que o pouco que me deis me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha aonde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que será a minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Levemos esta última frase para o nosso Natal: que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz.